Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Deus os abençoe. Estamos aqui com mais um Padre Podcast. Gabriel, Deus abençoe. Amém. Quem que é o meu espagão? Sou eu. Ô, Gabriel, deixa eu te falar, a gente já não vai ficar fazendo muitas delongas, não. Você tá suando por quê? Você tá nervoso por quê? Eu tô nervoso. Fala pra mim por quê. Já teve mais de 30 convidados aqui no programa, mas é a primeira vez que a gente recebe, na minha frente assim, um bispo. Tá nervoso? Eu tô suando as mãos aqui. Falei pra Alexandre assim, abaixa esse ar-condicionado. Não, vai dar tudo certo. Nós temos a alegria hoje de receber conosco aqui, de estar conosco, né? Dom Roberto Lopes. Meu irmão, Deus o abençoe, dom sua bênção, seja bem-vindo. Bom dia, muito obrigado. Dia. É uma alegria, uma honra poder estar aqui, né? E poder contribuir com alguma coisa. Né? com alguma coisa. Nos bastidores. Já agora, uma coisa, todos nós somos servos, né? Todos nós estamos a serviço. Né? Sim, sim. E eu, como beneditino, né? Também a gente é sempre na questão da humildade que São Bento ele pede. Ele tem muito claro sobre isso. Né? Sim, sim. Dom, uma alegria muito grande tê-lo conosco aqui nesse bate-papo, nesse programa. Eu tenho certeza que vai ser um programa muito rico, né, muito profundo. E não perca, assiste até o final, curta, compartilha, comente aqui, deixa aqui embaixo, né, dê o seu like também, ative o sininho. Eu posso fazer um pedido aqui já? Pode, rápido. Eu pedi pro Dom já falar pro pessoal deixar o like, deixar os comentários, que é o Dom falando, né? Aí, Dom, se o Gabriel pediu, fala aqui, pro povo deixar o comentário. Nessa câmera aqui, ó. Querido irmão, se você está aí participando, procure também dar o like. Vamos ver se porventura eu estou já fazendo vocês dormir, mas eu espero que não, né? Estejam todos atentos, né? Como diz já os nossos irmãos gregos, né? Pac, pac, pac. Atenção, atenção. Muito bem. Pac, pac, pac. Ô Dom, vamos lá. Primeiramente, meu irmão, como surgiu a sua vocação? O senhor nasceu na onde? A origem do senhor? E como foi surgindo a sua vocação? A minha família, nós somos de Santos, estado de São Paulo, né? Mas meus pais, os familiares da parte do meu pai, tinham muitas terras aqui no Paraná, e principalmente na região ali de Guarapuava, né? E a minha mãe, que estava grávida, e no período que ela veio passar ali um mês, eu tive muita pressa, acabei nascendo 7 meses, né? Então, nasci ali, mas é evidente que daí imediatamente fomos transportados para São Paulo, porque foi um parto um pouco de risco, e tanto eu como ela ficamos 3, 4 meses ali no Hospital da Santa Casa, em São Paulo, e depois retornamos. Né? Então, minha vida toda foi aluno marista, né? Também ali a praia, fiscal de praia, né? A linguagem fiscal de praia quer dizer, era surfista, né? Também. Né? Não era surfista, irmão. Então, era surfista? Era. Hoje é capaz de afundar a prancha. Né? Mas, à medida que você vai crescendo, a cidade de Santo é uma cidade litorânea também, questão de possibilidades, a gente foi também estudar e fazer comércio exterior em São Paulo e todos. Pouco a pouco a gente acabou mudando para São Paulo. E enquanto eu estava já terminando ali o curso e também trabalhando na antigo Banco Mercantil Finasa, que hoje já não existe mais, o meu trabalho era com comércio exterior. E eu fui transferido da Avenida Paulista para bem próximo do mosteiro, ali na Líbero Badaró, que está ao lado da Praça São Bento, São Paulo, que é um mosteiro que está desde 1592 ali. Né? E eu acabei, num dia, terminando uma prova, eu vi um monte de gente entrando, eu passava todo dia por ali, mas nunca tinha entrado na igreja. Né? E naquele dia eu vi uma multidão e o sino tocando. Falei, ué, não é domingo, não é feriado, o que esse povo tá, né? Então eu e um amigo que estava comigo entramos, a igreja quase nem conseguia se mexer lá dentro. E de repente começou a entrar, né, os monges, né, para a oração de véspera, né? E daí foi aquele encanto, né? Assim, e naquela época, né? Eu sou do Antigo Testamento, então ainda era tudo em latim, né? E começou e foi, o meu colega, eu pelo menos a minha família era família de igreja, mas a dele não. Ele foi ficando irritado e eu falava, não, vamos ver como é que termina esse negócio, né? Como eles entraram, eles saíram, mas só com toda uma beleza
a nível litúrgico, estético, né? A questão da qualidade da música, mesmo que eu não estava entendendo nada do latinório, né? Mas a questão do órgão é um dos maiores da América Latina, e aquilo acabou me incomodando, né? Então, da onde eu trabalhava, aquilo que eu nunca conseguia ouvir, o din-dom, porque ela toca de 15 em 15 minutos, os sinos no centro lá do mosteiro, começou, né? E principalmente eu me lembrava que era 15 para 5, aquele horário, e depois de alguns dias eu estava lá trabalhando e de repente eu escuto e eu volto. Eu peço licença e saio do escritório e vou até lá. É evidente que não tinha todo aquele povo, né? A cerimônia era mais simples, tudo, mas aquilo foi incomodando, né? Foi incomodando. Daí, de repente, eu conseguia, de vez em quando, ir participar do ofício de véspera, era o horário da saída, já pegava, e foi indo. Daí comecei a conversar ali com os monges e acabei sendo preparado. A regra de São Bento ela é muito dura, né? Não é porque você falou, eu quero ser monge, já entra, né? Então, é uma aprovação, 1, 2 anos, né? Todo... E depois acabei entrei no mosteiro de São Bento ali, e daí na década de 80, ali já quando em 1980, João Paulo II, ele chega ao Brasil, né? Ele faz aquela belíssima, né, visita e passa por São Paulo. E ele queria ficar na nossa casa, mas a Polícia Federal e a segurança do Vaticano não permitiram, porque era um período da ditadura. Uhum. E o nosso mosteiro, você abriu a porta, você já está na praça, então não tinha como... A questão de segurança seria quase impossível, né? Porque a massa do povo, com certeza, ia estar ali, e a gente já tinha experiência das manifestações que aconteciam ali, né? Então é evidente que não tinha. Mas como nós temos 3 mosteiros em São Paulo, um de origem italiana e a outra húngara, a húngara era que, dentro estratégico, era o melhor, né? Eu tinha um grande espaço, um grande campo de futebol para os alunos, do lado do estádio de futebol, no Morumbi, né, aquela coisa toda. Então, a programação surgiu, inclusive, ele ia ter encontro com toda a vida consagrada, e seria no estádio. Então, era menos de 5 minutos do mosteiro até ali, então facilitou. E o dia que ele chegou, toda a família beneditina foi acolhê-lo, né? Não foi a polícia militar que fez as honras, mas foram os próprios monges. E quando ele viu, ele ficou encantado, né? Ele viu tanta juventude ali, aquele período, inclusive, pós-concílio, que muitos padres saíram, muitos religiosos saíram. Aí ele ficou, e era aquele jeito, ele era jovem também, né? Fazia pouco tempo que ele era papa, né? E só que ele foi consultar o abade, e quando o abade... Ele perguntou assim, quantos anos vocês não fazem fundação? E o abade disse, bom, dentro do nosso histórico aqui, são 200 anos. Ele ficou escandalizado. Então ele disse, o apiário está lotado, precisa ir. Perguntou, quais são as regiões que não tem no Brasil beneditinas? Daí foi citado, né? Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. E a partir dali é evidente, e como a minha área era a área financeira, para fazer uma fundação precisava de um ecônomo, né? Então eu fui um dos primeiros ecônomos. Dos primeiros, e a gente acabou vindo. A princípio era para ficar em Curitiba, mas o Dom Pedro Fedalto, quando ele viu o grupo, nós éramos todos jovens, nós não tínhamos 30 anos, a gente estava tudo na faixa naquele tempo ali de 24, 25, 26 anos, né? Ele disse assim, não, eu chamei monges, chamei crianças, né? Então a gente ficou um pouco triste, mas depois ele se arrependeu amargamente, né? Toda vez que eu me encontrava com ele, ele sempre falava, puxa vida, né? Mas o bispo vizinho ficou sabendo, era Dom Geraldo Pelanda, passionista, e ele puxou. Então daí nós iniciamos o Mosteiro da Ressurreição. Em Ponta Grossa. Em Ponta Grossa. Era para ter sido em Curitiba, então, o Mosteiro da Ressurreição, a princípio? Era para ser ali nas periferias, havia até um certo terreno, porque já havia as beneditinas belgas ali, né? Sim. E depois elas se transferiram para Mandirituba. Né? E entre esse meio campo, Dom Albano, como bispo auxiliar de Curitiba, ele já estava trazendo os trapistas também para Campo Tenente, né? Então nós somos todo fruto desse momento. Então o Mosteiro da Ressurreição surgiu, se tornou uma abadia,
acabou tendo também o surgimento do Mosteiro de Santa Rosa, Rio Grande do Sul, né? E a partir desse momento também, com a formação que nós tínhamos, daí acabou tendo Garanhuns, Brasília, né? E dentro da Congregação Beneditina Brasileira começou a ter um maior desenvolvimento e foi todo o impulso de João Paulo II. Mas como eu sempre trabalhei muito na formação também, né? Eu sempre fui em Roma. Depois eu fui enviado para Roma para trabalhar em São Paulo Fora dos Muros e na formação internacional. A gente acabou sendo mais conhecido, né? E a partir dali, inclusive ali eu reencontrei com João Paulo II outras vezes, né? E até 2004 ainda acabei encontrando e eu vi aquele bispo, um papa forte, jovem, gostava do esporte, e daí já alguém que já estava, o Paxson praticamente deixou ele profundamente, mas mesmo assim ele deixou uma bela mensagem sobre como pastorear, como ser bom pastor, né, como ser bom abade, como viver bem, né, como liderança na igreja. Então isso foi, só que com tudo isso, daí dentro da ordem foram pedindo para colaborar, né? Então a gente foi à Argentina ajudar ali, a gente foi à Bélgica, a gente foi indo. E como o Mosteiro da Ressurreição cresceu muito, e também um dos carro-chefes da economia era velas, né, círios pascais, a gente acabou fazendo um convênio com o mosteiro do ano 970, na Holanda, Santo Adalbert de St. Bigny. E ali a gente foi, só que depois eles nos ajudaram muito, mas daí eles falaram, tudo bem, mas a gente está precisando de gente, né? A comunidade estava morrendo, a congregação estava morrendo, e de novo eu fui escolhido para ir com um grupo. Então a gente levou um grupo de brasileiros aqui, já do Brasil, do Mosteiro da Ressurreição, e fomos lá auxiliar, né? Até enquanto estava ali, daí houve problemas no Rio de Janeiro, e a Arquidiocese, o Mosteiro do Rio de 1590, né? Então tem todo um histórico, todo esse lado de evangelização. Daí eu acabei sendo nomeado, né? Ainda ali, né, nesse período, acabei vindo para o Rio de Janeiro, e ali a gente foi exercitando até chegar daí o período do Dom Orani, onde ele também nos nomeou ali para dar continuidade ao trabalho. Então, na realidade, o local que eu fiquei mais tempo na minha vida foi o Rio de Janeiro, né? Onde a gente tem um trabalho ali já de um longo período, onde a gente conseguiu trabalhar com a Academia Brasileira de Letras, seja com jornalistas, com o povo de Deus, né? E dentro do nosso trabalho hoje, né, que ficou bem mais amplo, a gente tem o Vicariato da Vida Consagrada. É um vicariato onde é raríssimo, nas dioceses de maneira particular no Brasil, de você ter todas as expressões de vida religiosa, né? Desde a primeira expressão, que é as Virgens Consagradas, que inicia justamente lá em Milão, com a irmã de Santo Ambrósio, Santa Marcelina, onde depois, devido às invasões, elas que viviam fora dos muros, elas vão para dentro dos muros no Aventino, e aí se desenvolve, vai se organizando. Enquanto isso, também lá no Egito, começa o grande movimento, até parece uma ironia, né? O povo de Israel foi escravo, mas a vida consagrada no Oriente nasce, ali na região de Alexandria, do Alto Alexandria, com a figura de Santo Antão, vida eremítica e vida comunitária. Nós temos a figura de São Pacômio, e que é a primeira regra de vida para a vida consagrada. E, nesse período, evidente, tudo começa com leigos, a grande força laical, né? Pouco a pouco depois, isso daí vai chegando não só na Capadócia, Palestina, em tantos outros territórios. Nós vamos ter grandes figuras como Basílio Magno. Então a igreja se fortalece como expressão de vida consagrada, monacal,
E depois, quando chega para o Ocidente, a gente tem a grande contribuição de Santo Agostinho, né? Que é a primeira regra escrita no Ocidente, uma regra com 8 capítulos para a vida fraterna, a vida do amor, da caridade, da missão. E, evidente, chegando até o século VI, onde surge a figura de São Bento. Então, a figura de São Bento que se torna aquilo que lá no Oriente o pai da vida consagrada é São Pacômio, no Ocidente o pai da vida consagrada é São Bento, né? Que era muito duro, mas ele começou e realizou um bom trabalho. Então, o nosso trabalho hoje é auxiliar ali o cardeal em tudo aquilo que se refere a vida consagrada. Então, meu vicariato ele não é territorial, né? Tem ali os bispos auxiliares que têm os seus territórios, mas nós temos esse vicariato, onde ele é próprio para a vida consagrada, onde só de paróquias na cidade são 75 paróquias de religiosos, né? Então, assim, muitas. E depois a expressão feminina, masculina, né? Nós temos tudo isso. Nós temos os institutos apostólicos, né? Como as próprias Laical, as Irmãs de Schoenstatt, elas são institutos, né? Os palotinos, eles são instituto apostólico, né? Não é uma congregação, não é uma ordem, né? E às vezes, muitas vezes as pessoas não conseguem distinguir, né? O que é isso, o que é não. Outro dia ainda chegou 3 novos bispos auxiliares no Rio e o Dom Arani pediu que na reunião explicasse o que era isso, como é que funcionava, inclusive quem era os agostinianos, qual era a congregação, porque são 3, né? Como também a família beneditina também são 3, né? A família franciscana também são 3, né? E para você conviver bem e poder administrar e respeitar os carismas e a espiritualidade, é importante. Eu recordo que agora hoje já é emérito, ele foi nomeado bispo já com muita idade. A primeira vez que ele foi celebrar nos Carmelitas, ele foi e falou com toda a empolgação, Santa Teresa, o caminho, São João da Cruz, né? Aquela coisa toda. Quando terminou, o provincial chegou, olha, o senhor falou tão bonito, mas aqui é Elias. Porque tenho calçados descalços é Elias, né? É o primeiro grupo onde vem dentro da linha eremítica, né? Depois vem Teresa e São João da Cruz. Então, tudo isso é importante. E a minha função é justamente animar, né? Colocar fogo no parquinho, seja com a vida consagrada. Então, nós temos momentos assim com a CRB, que é a CRB da Conferência dos Religiosos do Brasil. Então, a gente também, com os núcleos, as dinâmicas, as missões, né? Nós temos ali também a questão dos institutos apostólicos, também a gente procura sempre estar bem juntos. E as novas comunidades, que é a expressão mais nova, né? E que o padre Ricardo agora está sendo Moisés, né? Não esqueça que a sua função, né? Como também do arcebispo é ser Moisés, conduzir esse povo para a terra prometida, né? Então é todo um processo, porque todos nós, o fim último é a vida eterna, né? Então, e caminhar juntos, né? São Bento, inclusive, no capítulo 72, hoje se fala muito sobre vida sinodal, né? Caminho sinodal, mas São Bento, na regra, no capítulo 72, ele já vai falar, só tem sentido se você caminhar juntos, né? Você caminhar e chegar à vida eterna, né? Então, para mim era uma novidade, porque eu não conhecia muito, nem a RCC, eu não tinha dentro da minha formação, enquanto com a RCC, nem com as novas comunidades, mas eu acabei conhecendo as novas comunidades um pouco em Campinas, por causa da comunidade Pantocrator, e ali, né, o primeiro dia que eu fui celebrar, eu levei um susto, né, porque eu nunca tinha visto, né, e eu nunca tinha participado de nenhum encontro, de nenhuma celebração, tinha visto já na televisão, ouvido falar tal, mas outra coisa é você estar ali, né, e você fica meio perdido, você não sabe se dança, se faz, né? Mas a gente encontrou a grande alegria. E hoje nós temos 47 comunidades, né, que é uma grande bênção na arquidiocese. Primeiro porque eu creio que aqui também a grande preocupação de Dom Jeremias, né? À medida que a comunidade vai surgindo, também vão surgindo problemas e demandas, e há necessidade de ser supridas, né? E
infelizmente, com as ideologias nos últimos anos, nós católicos perdemos muitos espaços, né? Seja a questão da área de saúde, seja nas praças, que se usava muito, nos cemitérios, né? Na pastoral carcerária. Então é uma grande angústia. E quando você olha para um lado, olha para o outro, né? E a gente vê, assim, para nós, dentro da Arquidiocese do Rio de Janeiro, essa força, porque são muitas comunidades, são muitos membros. A gente vê quando a gente convoca na catedral, nossa, fica bem lotada, né? Porque sentados são para mais de 5.000 pessoas, né? Mas aquilo fica. E os encontros que tivemos ainda agora também, no 3º domingo de agosto, né? Então você vê essas expressões, as missões que acontecem, né? Porque a nossa missão, o Rio de Janeiro é terra de missão, né? Muito jovem que se converteu, vem, né? Como você jovem, veio de uma outra expressão, vem, por favor, o senhor poderia me indicar, me mandar para o Moçambique, para lá, para o Haiti, não sei o que. Eu falo, meu filho, você fica tranquilo, aqui é cheio também. Eu também tem dia, eu estou na minha agenda, eu tenho que celebrar a missa, quando chego lá, não tem nenhum prédio, não tem nada, eu celebro embaixo da árvore, aqui no Rio de Janeiro, cidade maravilhosa, e a gente faz com toda alegria, né? Eu celebro na praia, isso eu gosto, né? Então, é evidente, né? A gente sempre está na escola de surf celebrando, tendo parcerias ali, fazendo Revolução Jesus com a Canção Nova, com a garotada na praia, aquela coisa toda. Dia 1º de maio a gente está lá sempre batendo cartão, cada ano aumenta mais o número do público, né? Chega no Réveillon, nosso Réveillon é com a comunidade Shalom na praia, sempre também. Então essa diversidade é muito rico, né? É muito rico quando você vê, porque tem uma coisa que é interessante, devido ao tipo de formação nas congregações, né, em geral são um pouquinho mais fechados e às vezes fazem muito aquilo ali para si, né, aquela coisa. Agora as novas comunidades faz barulho, faz muito barulho, né, tem criatividade, tem ousadia, né, e vai e faz, né. Então é uma experiência muito bonita que a gente vê de uma igreja viva, né, uma igreja que realmente ela está. E uma coisa boa, né, porque quando a gente é uma máquina tão grande, com mais de 7 milhões de habitantes, né, mas você tem aquele que é o ordinário, né, o cardeal Dom Orani, mas ele tem algo que é algo muito agradável de trabalhar, porque ele respeita cada um onde ele delegou para que possa desenvolver. Mesmo que o fulano, a fulana, até a reverenda Madre X, o frei que vem lá da Itália, quer quebrar o protocolo de antes de vir conversar com o vicariato, com a minha figura, e vai por lá, ele devolve a peteca. E nenhum documento ele assina se não tiver também o nosso de acordo. Né? Então isso é muito agradável, porque daí você consegue formar. A gente sempre brinca, né, que a casa do Dom Orani lembra muito aquele período da igreja, e foi muito forte, que é o monaquismo episcopal, né? E isso é muito forte até hoje na Igreja Oriental. Os bispos saem da Igreja Oriental sempre monges, né? Sempre são os monges, né? Os maronitas e tantos outros, né? Cóptas, né? Então nós temos, e isso daí é muito bonito. Na Igreja Latina ela foi até um dado momento, né? Mas ela sempre teve esse aspecto monacal. E esse aspecto monacal é de você fazer fraternidade. A gente vê pela própria figura de Santo Agostinho. São Bento tem 73 capítulos. E ali, quando você lê a regra, e você vai fazer exegese, que é uma das minhas especialidades na teologia, a gente teve que estudar todas as regras. Por isso que é importante a gente, quando vai a uma congregação, você conhece e sabe, porque você teve e ainda estudar em latim e italiano e outras, né, para você verificar as fontes, né, da onde veio. Quando a gente vai fazer um TCC, a gente tem que ter uma bibliografia enorme. São Bento também teve, né, porque não tinha o que nós temos hoje, o papel, não tínhamos nem a Bíblia como nós temos hoje, tipografia, tudo, mas o pergaminho, né, havia ali todo
fazendo esse trabalho. Por isso que havia uma profissão que é muito forte, né, na Europa e de maneira particular na Itália, que foi ali que as grandes figuras recebiam todo esse material, Santo Ambrósio, São Bento, Santo Agostinho, que vinham pelo Mediterrâneo, né, vinha da Palestina, dos copistas, né, mesmo influência ainda de Qumran, né, porque Qumran, 200 anos de Cristo, já era a vida monacal não cristã. Né? Eles tinham o prepósito, linguagem que hoje se usa para muitas ordens, né, os carmelitas, os jesuítas são os prepósitos, né, é o primeiro, aquele que está à frente, mas havia também o ecônomo, havia a questão do formador, havia todo um protocolo para viver e, inclusive, o critério para receber aqueles. O único problema foi, como para os beneditinos no século IX ou XI, foi o orgulho espiritual que acabou morrendo, né? Então, mas Qumran teve, e a gente vê aqueles que vinham, Rufino, né, que trazia todos esses documentos que foram entrando dentro das catedrais, dos mosteiros, e sempre houve essa muito forte, né, diocese, mosteiro, sempre caminhando a liturgia, a grande contribuição, inclusive São Bento, sobre a contribuição da liturgia que nós temos, ele organizou o tempo comum, né, toda a questão da recitação dos salmos, depois aos poucos foi fazendo a questão da catedral, que hoje é do romano, né, e o monástico. Mas São Bento, ele olha com muito carinho tudo aquilo que Santo Agostinho ele nos fala sobre vida fraterna. Né? E São Bento é duro. Né? Ele é duro. Então, ao mesmo tempo também, sobre a questão da parte social, né? Porque o beneditino também tem esse lado. Né? A Europa não se desenvolveu se os monges tivessem ficado só parados ali. Né? Por isso que São Gregório Magno é um papa muito querido para nós, não só pelo ser o patrono do gregoriano, ter investido, mas um grande homem que foi um dos grandes comentadores bíblicos, né? Quando você olha a grande figura, mas ele logo se preocupa, ele pega lá um grupinho de monges lá em Roma e manda para a Inglaterra, né? E vai, Santo Agostinho de Canterbury, e ali vai, e ali começa, vai para a Irlanda, vai indo, São Patrício, depois São Bonifácio já está formado, ele vem para a Germânia, começa a Alemanha e a evangelização, daí vem para os Países Baixos, daí vem ainda Bonifácio, Alberico e outros ali. Assim se deu a evangelização. Né? Então a história, a cultura da humanidade, né? Ela tem esse lado, a igreja, a contribuição da igreja. Né? E a vida monástica, a vida beneditina, ela tem esse lado. Né? E é isso que me encantou, né? De ver e ter, né? Hoje, dentro do nosso trabalho pastoral, ele é bem exigente, né? Porque você queira, de uma certa forma, você sai da vida ordinária, né, para algo que é muito amplo, mas a gente tem que estar sempre atento às necessidades. Mas tem algo que nunca me tirou, tanto a mim, eu vejo também a Dona Arani, que também é da regra de São Bento, cisterciense, né, a questão de uma necessidade profunda do silêncio e da oração. É isso que eu ia perguntar para o senhor. Ouvindo tudo isso, desculpa cortar o senhor, não, mas é muito interessante ouvir, porque assim, o senhor falando tudo isso, eu estava aqui pensando, né? Claro, ouvindo com muito carinho, mas estava aqui pensando. Na nossa cabeça, para quem também está nos vendo, eu penso que seja assim. O monge é aquele que só fica no mosteiro, né, rezando, em silêncio, que o senhor acabou finalizando agora a fala do senhor na questão do silêncio, e ouvindo o senhor. O senhor chegou a ser abade, né? Daqui a pouquinho o senhor explica aqui o que é um abade, né? Como que chega para ser um abade, quais os processos assim. Mas ouvindo o senhor, né, eu acho que o monge, na nossa cabeça, pelo menos eu tinha, hoje não mais, né, claro, mas eu tinha antigamente que o monge era aquele que só reza, tipo as irmãs de clausura. Só ficava lá quietinho, ninguém mexe, ninguém só reza. Sobretudo, né, da regra de São Bento, de Santo Agostinho. Mas ouvindo assim, eu estou enganado. Eu achava que todo mundo está enganado, porque é muito bonito ver, né, Dom, que o papel de um monge, de um abade, né, vai muito além de ficar, claro, não é ficar só rezando, misericórdia, mas da oração. É oração e o trabalho, né? Isso é muito interessante. Tem uma pergunta, Gabriel? A gente vê, por exemplo, viu, Gabriel, o nosso cardeal, ele tem muitos anos
já à frente, ele foi São José do Rio Preto, arcebispo de Belém, o Rio de Janeiro, e é um grande missionário, né? Mas de uma disciplina, você, todo dia, a partir de 4h30, você já tem notícias do cardeal. Porque ele acorda muito, muito de madrugada. Para poder, porque é aquilo, né? Então 4h30 da manhã? A gente tem que ter esse momento de oração para que depois, né? E, por exemplo, todas as nossas reuniões, e que são muitas, na igreja a gente se reúne, tem mais. Se estamos unidos não sabemos, mas Sim. que tem reunião, tem, né? Mas sempre começa com ofício divino. Sempre. Né? Então é algo assim que aqueles que estão chegando não tem, né? Hoje, por causa do celular, quase todo mundo tem ali o ofício divino romano e faz, né? Mas não se perde isso, há necessidade. Quando eu vou não tanto atrapa, mas quando eu vou, ele logo mexe comigo, né? Como é que vai ser? 3 horas? Falei, né? 3 horas da manhã, mas eu levo 2 despertadores. Porque é impossível, não existe missão sem oração. Sim. Então você tem que saber caminhar e procurar levar o povo para isso, né? O fim último de todo o trabalho que eu vejo hoje assim é procurar, porque é muita agitação, né? Muitas ideologias, muitas inquietudes, né? Então eu procuro assim procurar ter um trabalho, um autodomínio, primeiro que a própria formação monástica nos ensina, né? Através dos grandes terapeutas, né? Que nós temos, né? Se você quer ter uma qualidade de vida melhor, né? Um caminho de perfeição, né? Você tem, dentro do mundo já mais moderno, que eu considero, Teresa d'Ávila tem um caminho de perfeição, tem o Castelo Interior, tem a subida do Monte Carmelo, né? Nós temos a figura que seria, se queremos entender toda essa ciranda de amor, né? Do Pai, Filho e Espírito Santo, tem Elizabeth da Trindade, Edith Stein, que agora no dia 14 vamos ter um curso o dia inteiro ali com os carmelitas para entender toda essa grande figura de Edith Stein, né? A beleza dela. Então a gente investe muito, né, na arquidiocese, mas a necessidade aonde existe muito, muito movimento, você procurar trazer as pessoas para a pacificação. O viver hoje, sempre hoje. A vida monástica é hoje. E é possível. Ela foi tão forte, e é forte, que ela se espalhou pelo mundo. Né? Então a gente vê que cada cultura, maneira, né? E as demandas são muitas, né? Na nossa realidade do Rio, nós temos que saber dialogar com todas as expressões, inclusive com aquelas que muitas vezes os irmãos veem pela televisão de maneira particular. A Globo, né? Ou a TV Record, parece que você vive o tempo inteiro em guerra. Né? E as perguntas aqui mesmo, vários perguntaram assim, mas a gente não vai ao Rio porque tem medo, né? Porque não, depende de onde você está. Né? Todo mundo sabe onde que estão. Né? Em Londrina também, em qualquer lugar que você vai, dependendo do lugar que você vai também, você pode ser assaltado e ter morto. Tudo quanto é canto. É isso. Eu assim, tem 15 anos que eu entro e saio das comunidades mais complicadas e a gente tem um diálogo muito bom com o povo de Deus. Em algumas delas eu prefiro celebrar fora do que dentro da paróquia. Né? Eu gosto de ver aquele movimento. Mas não só porque eu gosto de ver aquele movimento, é mais proporcionar aquela população que vive ali de uma forma muito diferenciada da outra parcela da sociedade, para que ela possa escutar uma boa música, que possa levar a palavra de Deus, a homilia. Né? Então, a gente, quando fecha ali uma celebração ali com os nossos amiguinhos, a gente já sempre pede de 1h30 a 2 horas. Né? Então, daí você relaxa. Nossa, é muito diferente. Né? É muito diferente. E é a beleza, é a beleza. Né? Eu vejo assim, o respeito que eles têm, seja pelo cardeal, por nós, a segurança que eles dão também a nós, né? É muito importante. Nós temos missão, por exemplo, com 3 famílias de consagrados no maior centro de prostituição, que é de
cortar o coração quando você vai à Vila Mimosa, né? Praticamente quase uma vila enorme, né? Daquilo onde você tem de tudo ali, né? Mas nós temos ali o trabalho, né? Temos ali a missão onde a Thalita Cum, com a irmã Maribel, ela tem aproximadamente 30 membros que estão todos os dias lá dentro, abordando, acompanhando, levando as meninas para o médico e convidando, mostrando que há uma saída, é só atravessar a avenida, né? Porque antes a gente fazia tudo só lá dentro, né? Porque nós temos uma capela dedicada a São José no território dos Carmelitas Calçados. Então eles nos dão todo esse apoio, e nós temos a comunidade Mar Adentro, também porque nós temos toda essa situação aqui, mas nós temos também as crianças e os adolescentes, né? E é muito bonito quando esta pessoa ela vem para a casa de missão do outro lado, que tem assistência psiquiátrica, psicológica, assistência social, escola profissionalizante, onde ela vai aprender, ela vai poder depois até sozinha produzir, e os produtos que elas acabam fazendo ali são lindos, muito bem acabados. Primeiro que a irmã Maribel ela é muito refinada, ela é uruguaia, mas trabalhou muito nesse serviço na França, né? Ela trabalhou ali sempre, né, no meio de prostituição, e ela tem um jeitinho muito especial, muito bonito, tanto que as dioceses vizinhas hoje já pedem também, já está em outros locais, né? E na Jornada Mundial da Juventude, inclusive, que não é fácil fazer uma jornada, né? É um desgaste. Foi em 2013, aqui no Rio de Janeiro. Foi no Rio, né? 2013. Mas eu diria assim, de tudo que a gente viu assim de ter o Papa Francisco durante uma semana, né? Aquele corre-corre onde a gente dormia muito pouco, se dormia 3 horas era muito, né? Preocupação e muita chuva, a gente organizou uma coisa e acabou saindo outra. No último dia praticamente, né, Dom? Eu lembro. O cardeal Rilco, quando terminou, ele puxou o braço e falou assim: vocês têm sorte até na criatividade, né? Que diz que os cariocas eles estão habilidosos. Sim. E foi mesmo. Né? Mas não foi nem na Via Sacra, nem na missa ali na vigília, nem a despedida. Mas para mim a parte mais forte foi porque as meninas do centro de prostituição pediram que levasse a cruz e o ícone de Nossa Senhora. E nós fomos muito condenados. A Globo pegou pesado conosco, pegou pesado mesmo. Como é que esse cardeal permite que nesse local? Né? Mas é evidente que foi feito todo um trabalho, meses e meses de catequese, verificando e fazendo um pequeno censo entre elas e eles também. Né? A origem, se era evangélica, teve participação, se era católica. E a nossa surpresa foi grande, porque a maioria eram católicas. Né? E, então é evidente que foi feito um trabalho de recuperar músicas que elas conheciam dos cantos quando elas participavam da Santa Missa, né? Outra de orações, de encontros, verificar se a recitação do terço, né? O encontro com a palavra de Deus, com Via Sacra. Enfim, o programa foi fechado, mas foi de um silêncio absoluto, e a gente conversou com todas as lideranças, onde ficou acordado que não podia ter o ruído de som, nem droga, nem questão de vestes, né? Porque praticamente nada, né? Mas foi de um respeito. E entre nós eu pedi, e havia outros companheiros ali comigo, a gente combinou que nenhum de nós iria dar entrevista, porque nós somos autorizados pela arquidiocese, né? Então é evidente que a gente está à frente, a gente vai dar entrevista. Mas naquele dia eu disse, e falei à irmã Maribel, que estava liderando ali as meninas, eu disse assim: se a Globo, de maneira particular, a gente sabia que estava, porque eu conheço todos eles ali, e eles verem, você diga que hoje nós não vamos falar, se tiver alguém que tenha que falar, são elas. Olha, mas parece que foi escolhido a dedo. Ficou aquele empurra, não vou, tal, né? E o medo de aparecer, né? Porque tem toda a questão da fotografia, a questão da imagem, né?
Mas ela falou tão bonito que foi um tapa, né? Foi para o Jornal Nacional, foi para o Fantástico, né? E aquilo foi até bom para nós, porque a nossa capelinha ali, os nossos irmãos carmelitas estavam com dificuldade de reformar a capela. A Globo ajudou, restaurou. Né? Hoje está lá bonitinha, né? O ano passado eu estive lá diante de alguns filhos das meninas, ou outras que já atravessaram a avenida. Quando eu falo isso, voltaram para casa, estão com a vida regular, tranquila, né? Fizeram os sacramentos, né? Mas ultimamente a gente tem feito questão de fazer o sacramento da crisma no próprio local. Né? E isso tem sido bom porque, por isso que eu gosto também de celebrar na rua, né? Ali a gente celebra na capelinha, respeitando o espaço, mas fica aquela multidão fora ali, né? E é a evangelização. Evangelização é testemunho, não é proselitismo. Exatamente. Né? É estar presente. Né? E foi até bonito porque essa menina, ela disse, ali era uma região que quando chovia ficava tudo alagado, né? Era terrível. E com toda essa mediação, igreja, com a prefeitura, Estado, a gente conseguiu que a prefeitura organizasse um projeto urbano onde pudesse coletar toda essa água na Praça da Bandeira, né? Que era um inferno para o Rio de Janeiro inteiro, não só para elas. Né? Mas elas falaram assim, porque quando chove, naquele período já não era tanto quando chegava ali, porque já estava bem minimizado todo esse problema, ela falou assim, o governo do Estado nunca veio aqui. A prefeitura nunca aparece aqui. E vejam como elas guardam. A Caritas, que é comandado pelo cardeal, está sempre aqui. Não que você compactue com aquilo, como também todas as demais, mas você tem que ir para salvar almas. A gente está ali para salvar almas, não é para ficar julgando. Né? Quem sou eu para ficar julgando? Né? E, inclusive, dentro da minha experiência, a coisa assim é terrível quando você vai ouvi-las. Né? Por que ela chegou ali? Né? E tem todo um problema e a culpa dos próprios homens, né? Dos próprios familiares, a maioria, né? Dos casos. Então, o meu dia a dia é esse, né? E com as novas comunidades também. Então, hoje, por exemplo, naquilo que eu já disse, que a questão do espaço, a pastoral carcerária, a gente tem uma boa presença sobre esse serviço. Inclusive, nós temos os irmãos franciscanos da Divina Providência, que são ali de São José do Rio Preto, onde nós entregamos para eles um hospital imenso, onde o Papa Francisco esteve lá e doou muito. O Papa Francisco foi uma bênção ali para a gente conseguir reerguer aquele hospital. Né? Então, nós temos o projeto Cura, aquele que cura, amor cura, né? Na penitenciárias e aquela coisa toda. Nós temos o trabalho hoje, todo 2 de novembro, e depois se estende durante o ano, mas dia 2 de novembro é missão o dia inteiro nos cemitérios, onde a gente faz uma escala, mapeando todos os cemitérios, ali tem a presença. O seminário diocesano, que tem quase 200 seminaristas, o reitor e o bispo referencial também gostou, então também manda eles com os grupos das novas comunidades. E é evidente que os outros irmãozinhos ficam incomodados, né? Porque é a maneira, a atenção, aquela coisa. Né? Então, hoje, graças a Deus, né? Isso está bem mais tranquilo. Ainda o nosso grande desafio é reconquistar também a questão da pastoral da saúde. Né? Mas, pelo que eu vi aqui também, apesar das irmãs estarem na Santa Casa, também é um grande desafio. Né? Okay. E nós precisamos estar presentes em todos os lugares. A evangelização é oportuna e inoportunamente. Você não pode ficar medindo forças e dizendo a fulano, não. Somos igreja. Né? Eu gosto muito de São Bernardo, que é outra figura, né? Porque, imagina, São Bernardo foi um grande homem, né? Ali no seu período,
onde ele, inclusive, ele traz praticamente para a vida monástica a grande figura de Maria, né? É um grande mariólogo, ele traz ali composições dele, o comentário do Cântico dos Cânticos, é uma das coisas mais belas de São Bernardo, mas mesmo ele fundando em vários lugares, só na França foi mais de 34 mosteiros, né? Depois Espanha, Portugal e outros cantos, na Itália foi só 4 mosteiros, mas veja só, já somando tudo isso daí, dá quase 60, 80 mosteiros, né? E ele acompanhava as construções, né? Mas também ele estava sempre à disponibilidade do Papa, né? Ele era chamado para sínodo, ele era para orientar, era teólogo, ele tinha que fazer. Mas também ele tinha sempre com serenidade e tranquilidade, né? É interessante que era Bernardo, Guilherme Saint-Thierry e Euredo de Rivaux. Se vocês forem fazer uma pesquisa sobre pacificação, oração, né? Vida fraterna, desse período do século XI, século XII, é algo fantástico, né? E todo esse receituário está aí. Só procurar. Temos uma riqueza, irmãos, incrível, né? Os padres terapeutas da igreja, Evagre, João Cassiano, né? Todas, Doroteu de Gaza, né? João Clímaco, guarda esse nome, é muito importante para os dias de hoje, porque ele, ali lá no início do cristianismo, mas ele já abordava problemas que nós estamos vivendo hoje com muita naturalidade. E aquilo que, trabalhando entre os vícios para as virtudes, né? Então, creio que pastorear é um pouco isso, né? Viver, não se deixar levar por títulos, né? Mas irmãos com irmãos caminhando. Eu agradeço muito, inclusive, um bispo que fortaleceu muito a Toca de Assis, foi o Dom Albano. Sim. O Dom Albano, ele trouxe, acompanhou, ainda estão aqui. Eu agora em setembro vou estar com eles em Campinas, dirigindo a segunda assembleia, muito importante, onde vamos ter que tomar decisões fortes com a parte masculina, a parte feminina, graças a Deus bem, mas comunidade Toca de Assis, comunidade Caminho, comunidade Aliança de Misericórdia, que bênçãos que eles são. Aliança de Misericórdia do Padre Antonello, né? É. Ele está vivo ainda, Dom? Tá, Padre Antonello vive em Roma e ele fica monitorando hoje mais a Sicília e a Polônia. A Polônia hoje, com Aliança de Misericórdia, o número de sacerdotes que se filiaram, o povo. Eu tive a graça de um tempo atrás celebrar no Santuário da Divina Misericórdia, e graças a Deus eu consegui trazer as freirinhas para o Rio, né? já estamos lá e está crescendo cada vez mais esse grupo, mas eu fiquei impressionado de ver, né? E o trabalho também que eles têm. Esses dias nós tivemos reunião com a Meire, que é uma das grandes missionárias, para a gente poder também fazer um trabalho diferencial de abordagem nos centros de prostituições elitizados, né? Que em geral são, infelizmente, dentro de muitas grandes metrópoles, são moças do interior que vêm para a faculdade, não conseguem pagar e acaba entrando dentro. Então é o projeto Maria Madalena, belíssimo. Eu fui um fim de semana participar para ver como é que era. E é muito, muito prudente, eles são muito prudentes, porque quem vai às ruas não são nem os celibatários, mas são os casais que vão a bordo, daí sim, daí traz para Bela Vista a casa de acolhimento, e ali daí a oração, daí começa a questão da parte social, psicólogos, e daí pouco a pouco vai se fazendo um trabalho, né? Mas é essa criatividade, né? Então é muito bonito a gente ver esses grupos, e de maneira particular nós somos profundamente gratos do testemunho que eles deram no período da pandemia. Eles não saíram da rua. Não saíram da rua. O senhor até falou mesmo, de algum modo, nas nossas comunidades, sobre isso daí. Ficaram sempre nas ruas, né? Junto Toca de Assis. Sempre. Sim. As irmãs Teresa de Calcutá tiveram que mudar um pouco de estratégia, maneira de trabalhar, porque elas acolhiam muitos
os irmãos dentro da casa para as refeições, e daí o Ministério Público não permitia, o Ministério Público ficou o tempo todo nos monitorando, né, se a igreja estava aberta ou não, esses centros sociais, né? E nós temos esse trabalho na Lapa, que é um lugares terríveis do Rio, a nível da boemia. Para turista é muito bom, mas só que ali rola muita coisa, né? Mas nós temos as Irmãs Teresa de Calcutá ali, faz um trabalho belíssimo, um grande desafio. Então, todos os dias, aproximadamente 300, 400 pessoas passam por ali para refeições, né, no final da tarde. Eu mesmo vou, de tanto em tanto, eu vou celebro às 15 horas, e às 4 horas começa a dividir, eu também vou ali. Né? Inclusive, tem a história bonita, porque foi dali que a gente descobriu o milagre de Teresa de Calcutá. Né? O miraculado era benfeitor também e servia ali ele com a família, né? Então é uma história muito bonita, né, da causa dos santos, que eu estava fazendo um trabalho social, mas acabamos descobrindo uma pérola preciosa que deu a canonização de Madre Teresa, né? O acaso não existe, né? Só na filosofia, né? Então a beleza desse trabalho, e na pandemia eram 1.500, 1.200, né? Aquela coisa imensa, imensa. Primeiro dia a madre me ligou e falou: Dom Roberto, eles estão querendo nos agredir, porque eles não entendem que a gente não pode ter, e aumentou muito. Eu falei: a senhora fica tranquila aí, está precisando de mais alimento. Daí logo já ligamos, porque nesse período a gente ganhava toneladas, né? Caminhões fechados de carne, você não sabia nem onde colocar isso, aquilo lá, tal. Eu liguei para o comandante da região, falei: senhor, por favor, o senhor pode ir para lá, eu estou chegando. Daí ficamos ali durante uma semana com um pelotão, até que educou, daí a coisa acalmou tudo, né? Então a gente vê assim, a vida consagrada ela é muito rica, né? E algo que eu procurei deixar, espero que tenha deixado claro, né, aqui para os irmãos, a expressão laical ela é muito importante. Esse ser igreja, mas ser leigo. Muitas das novas comunidades perguntam: o que os senhores esperam de nós? Só que você testemunhe e viva o seu carisma, só isso. Não fica querendo ser que freirinha para cá, o freizinho, não. Cada um tem a sua expressão, né? A identidade bem definida, né? E colocar. Aí eu tive a graça de poder conversar com cada grupo, né? Pelo menos com as lideranças, não só no encontro ali no sábado de manhã, mas depois a gente teve essa possibilidade, e é uma coisa que eu gosto, né? A gente, na vida beneditina, a gente aprende muito a primeira palavra da regra de São Bento, já no primeiro versículo, é: escuta, filho, o preceito do mestre, inclina o ouvido do teu coração, né? Então a gente tem que aprender a ouvir. Grandes dramas que a gente vive na vida é falta de capacidade de escuta, né? Falta de diálogo, né? E a gente precisa ter diálogo, né? Então, só que com tudo isso daí, eu preciso de silêncio, eu preciso de vida de oração, né? Eu mesmo, quando eu não gosto muito de usar motorista, só quando são lugares muito longes, e quando são nessas comunidades, a gente pede para o grupo de lá, mais seguro para a gente ir, né? Mas eu gosto de dirigir. Então, há muitos anos atrás, de 2017, eu fui convidado a Medjugorje a pregar retiro para a juventude, né? São 10 dias, do dia 1º até o dia 10, em Medjugorje. E lá foi interessante que eu tinha falado sobre a santidade, né? Então eram mais de 150 mil jovens, né? E daí foi muito bonito, né? A gente teve todo um trabalho com uma questão de tradução, mas ao mesmo tempo a equipe pediu naquilo que a gente pudesse também em outras línguas para poder também auxiliar, porque nem sempre uma tradução ela é bem feita, né, ali. Mas foi convidado na época, fazia pouco, o cardeal Simon, né? E uma pessoa assim encantadora, Ernest Simon. Ele foi elevado a cardeal com 88 anos, né? E ele eu vim falar sobre os processos dos jovens, né? Carlos Acuti, Guido, Marcos Belli e vários outros que estão em processo. E ele veio para falar sobre a experiência de você viver na prisão
como François Vantuan, né? E nós temos vários outros casos, e ele mesmo, que ele ficou até muito mais anos prisioneiro na Albânia, por causa do regime, e François Vantuan, que acho que ficou 9 anos, né? E que eu conheci, graças a Deus. Eu tive a graça de conhecer 2 santos, um brasileiro, Luciano Mendes, e François Vantuan, os dois conversando. É uma coisa encantadora. Rapaz. É coisa assim encantadora. Eu fico emocionado porque... Né? Imagino. E numa reunião, uma vez que foi a última vez que eu vi o Dom Luciano, uma conferência, e que era o período eucarístico, ele contou assim, com muita liberdade, né? Dom Luciano, ele é carioca, né? A família dele. O bispo de Mariana? Isso. Bispo de Mariana. Então ele contou assim, falou, bom, alguns aqui sabem a minha amizade com François Vantuan, e eu saí do Brasil, vim para Roma, depois das reuniões aqui, para a Alemanha, para Essen, Kirchnot e todas aquelas regiões, pedir dinheiro para as obras sociais, né? E ele com uma malinha, como eu estou aí com a minha malinha, né? Ele sempre vivia, apesar de família em condições, mas ele sempre viveu de uma forma muito pobre, né? E ele encontrou o François Vantuan com uma baita daquelas malas antigas, né? E ele provocou, ele falou assim, mas, Eminência, o senhor está indo para onde? Eu estou indo para a Suíça para levar lá a minha ajuda à família do ex-carcereiro dele. Né? Acho que os senhores conhecem um pouco, né? A história, não vale a pena agora falar tudo aqui. Mas o bonito é que ele falou, mas, Eminência, o senhor vive tão pobre, mas por que tanta coisa? Ele falou assim, e ele tropeçou, a mala abriu. Só tinha uma camisetinha, uma coisinha ali e tal. Ele falou, mas, Eminência, por que levar uma mala tão grande? Ele falou, eu acho tão bonito esse povo viajando com mala grande. Ele não queria, ou seja, ele não queria ser um passageiro diferente dos outros. Sim, sim, sim. Então são pequenas coisas que às vezes assim, quando você fala sobre a história dos santos, né, que é encantador, porque o santo é aquele que vive com os pés no chão, né? Eu estou fazendo o processo do Guido Scheffer, né? Nós temos 7 processos na arquidiocese e damos assessoria a congregações e também a dioceses em processo de canonizações. O Guido Scheffer foi um seminarista da Arquidiocese do Rio de Janeiro, um surfista, que também morreu surfando. O Guido Scheffer. Processo para ser santo. Isso. O Guido. Ele já é venerável, né? Ele morreu em 1917, né? Então, ele já... Não, 2009. E ele estava surfando, mas ele era médico. Os últimos passos dele, ele estava no seminário, porque enquanto ele estava servindo na Santa Casa como médico, com as Irmãs da Caridade, ele sentiu um grande desejo do sacerdócio. E ele se retirou, foi aconselhado pelo diretor espiritual que ele fosse para a Canção Nova ficar um tempo. E o Monsenhor Jonas Abib se encantou com ele, né? Mas ele foi para passar alguns meses, mas quem não trabalha não come, né? Então, ele logo disse para o Monsenhor, os senhores têm aqui o ambulatório, né? Eu estou disponível, né, para atender, né? Só que ele não percebeu que depois o Monsenhor começou a abrir a boca e outros ambulatórios pela região de Lorena, né, também foram pedindo ajuda. E ele foi, né? E foi ali que ele foi orientado por Padre Jonas para que ele não deixasse a medicina, mas fizesse um processo devagar, mas que ele fosse estudar filosofia e teologia no Mosteiro de São Bento, que nós temos a faculdade, e durante esse período, né? Então, e ele fez isso. Né? Mas o Guido, ele tinha algo que era diferenciado. Tem uma quantidade imensa de documentos receituários, né? Ele atendia o paciente com muito carinho.
O pai, a família, toda a família é de médicos e queria que ele tivesse uma especialização. Mas ele quis a clínica geral. Ele dizia, eu quero todo, né? Todo do homem, eu quero... E era muito estudioso e muito competente, né? Ele dava o receituário, o pedido dos exames, mas atrás ele colocava o remédio espiritual. Então é algo assim muito bonito. E dentro da história, quando a gente abriu, entre as testemunhas, eu ouvia muito falar sobre um morador de rua que foi atendido, né, porque ele teve lá um problema. E é evidente, isso é muito comum a gente, infelizmente, nas ruas, quase todo mês a gente encontra, né, irmãos que os vermes estão comendo a carne, né, e é terrível. E ele ficou numa situação delicada porque não podia levar isso lá para a Santa Casa, mas daí tinha uma médica que, do segundo elo da Canção Nova, ela foi atrevida e levou para... Só que ele não tinha credencial para aquele hospital, né? Tem toda essa burocracia, né? São protocolos. Mas ela lá conversou com a equipe e ele foi, porque nenhum médico não queria nem chegar perto. Não conseguia nem com o cheiro. Né? Ele passou 3 horas fazendo o procedimento com pinça, tudo ali, depois costurou direitinho, aquela coisa toda. Mas eu achava um pouco que tinha sido aquilo plantado assim quase. O Padre Jorjão, que foi o diretor espiritual dele, o Padre Jorjão, ele é bem entusiasmado. Falei, não, acho que ele está colocando uma pimentinha maior aí para ficar mais bonito, né? Essa figura de santidade, né? Mas um dia eu tinha uma missa para a Canção Nova, ia ser numa paróquia dos Padres Sagrado Coração. Ela veio me buscar. Uhum. Daí eu disse, mas por que, doutora, a senhora veio me buscar? Eu pegaria um táxi, eu ia mesmo... Não, eu fiz questão, deixei claro para o coordenador, porque eu queria conversar. O senhor aqui dentro, o senhor não vai pular para fora, então o senhor vai ter que me ouvir. E daí ela contou assim, mas você precisa ver. E é uma pena que ela tinha problema de diabetes muito forte, morreu com 46 anos, né? Muito nova. Mas e foi poucos meses antes, ela veio me trazer. E ela me apresentou depois esse rapaz. E uma das coisas mais lindas, quando fechamos o processo canônico do Guido, na paróquia Nossa Senhora da Paz, me veio muito aquela imagem daquele publicano atrás da coluna, e ele estava atrás de uma coluna. Né? Quando a gente passou com as relíquias para instalar ali na tumba, todo bonitinho, solene, falei, mas que humildade, né? Ele poderia, né, estufar o peito, né? Ele ali, tudo em silêncio. Então, a questão das causas dos santos também é muito bonito, né? Na minha vida, hoje eu me dedico muito a isso, né? Uhum. Nós tivemos, inclusive, a graça de agora, no mês de julho, pela primeira vez na CNBB, de ter uma reunião para a gente verificar e poder dar um acompanhamento melhor às dioceses, né, que são mais de 130 processos que estão em trâmites. Nós estamos aí em breves, a hora que porventura for configurado os milagres, que é o caso do Padre Donizete, da Inhaxica, do Padre Vitor, do Guido, da Odetinha, né, e outros. Nós vamos ter aí uma beleza de beatos e santos. Né? Do futuro, Monsenhor Jonas, do Padre Léo. Padre Léo já está em Roma, sim, né? Sim. Então é um processo muito bonito, porque o Padre Léo... O senhor está acompanhando também, né, Dom? Faz parte da equipe, é muito bonito. Foi um processo que tinha... Mas ainda ficou quase 10 mil folhas ali. Nossa! Né? Isso porque se enxugou, né? Mas o grande problema do Padre Léo é a tradução. Como traduzir o mineirês? Eu também imagino. Eu achei que ele ia falar um grego. Ô, Dom, Gabriel, você tem uma pergunta, alguma coisa? Não, pode mandar ver. Dom, a gente sabe que o nosso tempo, infelizmente, está acabando. O senhor tem que... Esse programa é gravado, não é segredo para ninguém, né? Sim. E eu tenho que levar o senhor no aeroporto daqui a pouco. Então, assim... O Dom começa a falar... Rapaz, ele é inteligente demais, hein, Dom? Eu não consigo nem interromper, nem quero interromper. Não me classifique de metido. Não, é muito assim, inteligente. De fato, é uma alegria muito grande ouvir o senhor
né? Nós ficamos encantados, né, nas novas comunidades. Nós partilhávamos isso ontem, compartilhei com o Jefferson um pouco, né, o conhecimento que o senhor tem, a humildade que o senhor tem, a riqueza que o senhor tem. Realmente, no bom sentido da palavra, é algo que encanta mesmo, mas não só pelo conhecimento, mas pela forma que o senhor passa e pela humildade que o senhor tem. Então isso, o senhor disse algumas vezes aqui, a palavra testemunho, isso também é um belo de um testemunho. Então eu vi o senhor aqui, ó, nós começamos a... 1 hora. Já deu 1 hora, a gente nem viu o horário passar. Então a minha preocupação realmente tem que deixar o senhor no aeroporto daqui a pouco. Mas assim, Dom, preciso fazer uma pergunta para o senhor. Nem sei como que eu vou formular essa pergunta. Mas hoje nós estamos vivendo uma ideologia muito complicada, né, de alguns partidos políticos, um bem específico, né? Onde você vai parar com isso? Não, tranquilo. E assim, dentro desse contexto, né, de um testemunho que a igreja tem que dar, e também a gente pode pegar pelos padres, enfim. Qual que é a maior dificuldade hoje, né? Não sei se essa palavra é dificuldade, mas o maior desafio, né, de testemunhar dentro de um público, para um público minoritário, né? E pegando realmente o que a igreja ensina. Porque a gente não pode fugir o que a igreja ensina. O magistério, o catecismo. Mas não é como evangelizar, mas o desafio de pregar a doutrina, de falar a verdade, de testemunhar a verdade, né? E às vezes, por exemplo, né, isso eu falo infelizmente com muita dor no coração e sem julgamentos também. Né? Alguns padres, os nossos irmãos de ministério, que acaba falando ao contrário e abraçando todos, mas de uma maneira... Abraçar o que o senhor disse agora há pouco, abraçar, cuidar, zelar é uma coisa. O senhor foi muito bem claro quando o senhor deu o exemplo, né, ali da Arquidiocese do Rio de Janeiro. Mas é tudo liberal. Qual que é um desafio hoje, né, dessa evangelização dentro dessas, podemos dizer assim, da ideologia que está muito forte hoje no nosso meio, sobretudo no Brasil? Não sei se me fiz entender na pergunta. Entendi perfeitamente. O fato é que a gente nunca pode fugir. A verdade nunca pode ser. O importante é procurar trabalhar e estar presentes em tudo. Hoje eu vejo, por exemplo, em Brasília, né? Houve um período que se afastou. Hoje, graças a Deus, dentro, seja do Senado como também ali dos deputados, há uma presença, é minoria. Apanha, mas tem que estar ali. A vida de ser missionário cristão é martírio. Martírio. Sim. São Cipriano ele vai dizer, não se mexe para lá nem para cá, mas tem que ter uma estabilidade. E não ficar no achismo dos pensamentos, não ter medo e respeitar. A melhor coisa que tem, a gente convive com isso o dia inteiro. Mas existe uma doutrina clara, a verdade. Né? E você não pode deixar de falar a verdade. Né? Então a gente tem que ir sem medo, tem que falar, ir. O seu testemunho vai incomodar. Isso eu digo por experiência em vários pontos. Né? Uhum. No Rio de Janeiro, por exemplo, nós temos os juristas católicos. Né? Não é fácil a parte jurídica, né? Não só no Rio, como em todo o Brasil. Né? Mas a gente tem ali, não deu certo com aquele padre que não teve coragem, vai lá e coloca outro. Os médicos católicos, você tem que ter também todo um trabalho ali, onde você vai. Hoje, por exemplo, esse grupo me auxilia muito no momento do processo canônico científico, né? Uhum. Mas a gente tem que ter, e a gente escuta barbaridades, né? Nós temos psicólogos e tantos outros, mas você nunca pode fugir. E mesmo o teu irmão de presbitério que pensa diferente, é só rezar. Rezar, e não adianta querer... Leia com atenção todos os evangelhos. Jesus parte para a polêmica? Não. Então peça sempre ao Espírito Santo que te dê a graça de refletir. Jesus ele recebia uma bomba, ele simplesmente começava a responder com uma reflexão. Então acho que é por aí que a gente tem que trabalhar, porque infelizmente hoje o ideologismo, a questão de tantas coisas a nível a questão de religiosidade, né, de raça e tudo, coisas que o nosso Brasil, eu me lembro do tempo que eu trabalhava em Roma, né, nós tínhamos ali uma casa de formação internacional, África, América Latina, Índia, aquela coisa toda, né?
E a gente foi chamado justamente porque perceberam que o italiano ele gosta de catequizar índio, né? Mas tem muita dificuldade de respeitar as culturas. Às vezes eu falo isso com toda a tranquilidade porque eu sou filho de italiano, né? Mas a partir do momento que nós, latino-americanos, tem o jogo e você consegue entrar nas culturas, nós temos que respeitar as culturas. Vocês estão aqui em Londrina, mas em vários pontos da arquidiocese tem culturas diferentes, né? Sim. E entre do clero, entre o episcopado, existe também culturas diferentes. Nunca se escandalizar. Isso jamais. O meu formador, desde o início, ele sempre dizia assim, se você se escandalizar, não fica. Né? Mas, pelo contrário, você se esforçar cada vez mais pedindo misericórdia, misericórdia, e não parta nunca para discussão. Querer defender bandeiras não resolve. Né? Eu mesmo, o pessoal me provoca no Rio, o pessoal a nível de futebol é muito forte. Né? Outro dia mesmo eu entrei com uma casula e com uma mitra que tinha as cores que era do Fluminense. Eu entrei e era uma crispa. Eu estava lá, e é bonito, é um aparamento muito bonito. Mas os jovens, como é que é? Fluminense, Fluminense. Então, a gente tem que saber aproveitar. Uma coisa que eu agradeço sempre a Deus, ele me deu muito bom humor. Né? Sim, sim. Às vezes você está aí com problemas seríssimos, tudo, mas não perder a alegria. Isso é muito bom. Ainda bem que o Dom é corintiano, né, Dom? Brincadeira. Não, porque foi bom porque me deu a oportunidade de responder. Eu sou de Todos os Santos. Boa, qual time que ele torce? Vamos ver se você sabe. Santos? Você é santista também, Alexandre? Não. Que bom, graças a Deus. Né? Então aí, olha, quem é da Vila Belmiro sempre será da Vila Belmiro. Isso é verdade. O Dom, a gente precisa encerrar porque realmente, né, o Dom precisa ir embora. Ele só precisa fazer o último recado, dar aquela última mensagem pro pessoal, né? Os nossos ouvintes, o povo que está nos assistindo no Padre Podcast, uma última mensagem para esse pessoal que tá nos vendo. Primeiro que eu acho que é importante a gente ter tempo para Deus. Não importa que você seja o maior executivo, o melhor pedreiro, cozinheiro, enfermeiro, mas a gente tem que saber dar tempo para Deus. Tudo na vida a gente consegue realizar quando você é amigo de Deus e dá tempo para Deus. E para isso você pode utilizar todos os meios. Né? O cardeal Simon, lá em Medjugorje, ele perguntou assim, como é que você faz, você consegue rezar o rosário todo dia? Eu falei, é uma dificuldade devido a isso, mas você, quantos quilômetros você faz de uma paróquia para uma outra paróquia? Eu falei, dá tanto isso. Pois é, dá 3. Então, te coloco como penitência. Não fica xingando o motorista ou engarrafamento. Pega o terço e vai rezando. Então, a oração, a força da oração. Muito bem, muito bem. Toma essa porrada aí. Toma que é de graça. Ô Dom, pra gente encerrar, eu preciso fazer uma pergunta. Vai lá. Essa minha pergunta veio agora. Alexandre, presta atenção nessa pergunta, vou fazer uma vez só. Vixe. Então, deu até medo. Ele é terrível. Nossa. Dom, a pergunta que não quer calar. O senhor que, graças a Deus, conhece muito bem o Dom Oroni. Fala pra nós, Dom, quem que ele votou no conclave? Não, ele não citou. Tô brincando. Não, mas uma coisa eu posso dizer. Na nossa reunião, a gente conhece muito bem o nosso cardeal, né? Mas ele votou diferente. Votou diferente? Porque ele disse assim, e isso depois conversando também com de Manaus, como é que é agora me fugiu o nome. O Dom Orani, ele fez aquilo que podia falar, mas ele disse que foi um dos melhores retiros que ele fez na vida. Ai, que bênção. Porque ele achou que ia chegar ali dentro de polêmicas e joguinho para cá, para lá, né? E fora estava lá Parolim, sim, né? O Pizzabala. Até o Sará né? Eu até confesso que eu estava para o arcebispo de Bolonha, né? Eu sou apaixonado por ele, a gente já fez alguns trabalhos. Um cardeal que chega de bicicleta e vai de bicicleta, né? E de repente ali. Mas por isso que a oração, sim, a dinâmica que foi utilizada para as reuniões preparatórias e o conclave foi de profundo silêncio e de oração. Ou seja, os cardeais deixaram o Espírito Santo agir.
Amém. Isso foi muito... E tá nítido, né? Graças a Deus. Dom, brincadeiras à parte, claro, né, da volta do Dom Oroni, mas muito obrigado, meu irmão, pela sua presença, muito obrigado por essa partilha, né, pela sua presença aqui na nossa arquidiocese, né, por estar, né, disponibilizado um tempo, né, de ter vindo aqui partilhar conosco essa riqueza. O nosso muito obrigado mesmo, irmão. Gostaria que o senhor desse a bênção para nós, nos abençoando aqui no nosso programa, né, no nosso canal, que eu e o Gabriel, nós estamos aqui há um ano, né, Gabriel? Um pouquinho mais de um ano. Um pouquinho mais de um ano, na verdade, né, com esse projeto de evangelização. Né, começou a ser despretensioso e hoje a gente está percebendo que estamos galgando, né, com o tempo aquilo que a gente tem mais de interesse, no bom sentido da palavra interesse, que é de evangelizar. Né, as pessoas, graças a Deus, têm acompanhado. Eu estava nas novas comunidades no final de semana. Algumas pessoas vieram falar assim para mim: nossa, Padre, eu acompanho o senhor no Padre Podcast, eu acompanho o senhor no Instagram, gosto de ouvir as homilias do senhor, gosto de rezar o terço com vocês, né? Estou acompanhando a Quaresma. Falei, nossa, cara, que legal que eu ouvi isso. Então, assim, nós estamos com esse projeto apenas de evangelizar, né? De trazer pessoas aqui que dão testemunho, que pregam, que falam, né? Que nos ensinam muito também e que levam também essa mensagem na vida das pessoas. E graças a Deus as pessoas têm acompanhado. Estamos aí com 3 mil inscritos no YouTube, né? Inscritos no YouTube. Mas são 3 mil almas, né, que nos acompanham ali diariamente. Então, assim, ter a presença do Senhor aqui enriqueceu muito mais, né, esse nosso projeto. E gostaria que o senhor desse a bênção para nós aqui, finalizando a participação do senhor aqui. Mais uma vez, muito obrigado. Amém. Eu agradeço muito, foi uma grande alegria, mas tenho coragem, não tenho medo não de... Hoje nós precisamos usar as mídias. Sim. Eu ainda sou analfabeto, muito analfabeto, mas o nosso cardeal, ele é doutor nisso, né? Ele sempre incentiva e nós precisamos desse trabalho. Nunca se preocupe com o número. Né? São 3 mil, sim, mas aquilo que eu já disse lá no nosso encontro, onde é que estão os outros? E é você que é responsável, porque evangelizar é preciso. Viver como cristão, como batizado, é discípulo missionário. Então você tem responsabilidade de levar também esse evangelho, aquilo que porventura é produzido aqui aos nossos irmãos. Você não pode calar, você tem que compartilhar. Muito obrigado. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Muito obrigado, Dom. Posso ir em paz. Muito obrigado.